Malandro, um ser de puro cinismo que escarneia de funções e obrigações sociais como obediências às autoridades. Alguém que utiliza de artimanhas com o fim de obter vantagem de alguma situação, em alguns casos de forma ilícita. Uma característica do malandro é a engenhosidade, sutileza, destreza, carisma e lábia, de forma que possa manipular pessoas ou resultados. A malandragem não tem classe social. É mais comum em indivíduos que tenham pouca influência, ou seja, alguém desfavorecido, mas isso não impede pessoas de classe elevada de ter a malandragem, o jeitinho. Um boêmio vive de pequenos golpes. Não acredita no trabalho duro, porém é sensível e sentimental, e um bom amante. Robôs. Robôs têm sido parte da cultura pop há muito tempo, como parte da literatura, cinema e videogames, mas o conceito de seres artificiais não orgânicos remonta a milênios, com mitos que datam desde a Grécia Antiga. Na mitologia, Talos era um gigante de bronze, forjado pelo deus Hefesto e dado de presente ao rei Mino de Creta. Talos rondava a ilha 3 vezes ao dia, atirando enormes pedras contra navios invasores. Pode ser feito em Talos um paralelo com outros seres presentes na cultura pop, como o Gigante de Ferro ou outras máquinas humanoides gigantes, como as Sentinelas em X-Men. O Golem da mitologia hebraica também é um bom exemplo do que poderia ser considerado um proto-robô, sendo este um autômato feito de argila e animado por magia. O termo robô surgiu na literatura fantástica do século XIX pela primeira vez na peça R.U.R. Robôs Universais de Rossum, do dramaturgo tcheco Karel Čapek. O termo deriva da palavra robota, que em tcheco significa trabalho forçado ou trabalho escravo. Na peça, os robôs são construídos para substituir a mão de obra humana e baratear os custos de produção das fábricas, mas isso leva a uma revolução das máquinas que leva à quase extinção humana. O único sobrevivente desse ato é um humano que os robôs permitem que continue vivo porque era o único ser humano que ainda fazia o trabalho manual, sem usar o auxílio de nenhuma máquina. Apesar de serem chamados de robôs, os seres da peça R.U.R. se assemelham muito mais ao que consideramos hoje os ciborgues, pois seus corpos possuem estrutura muito similar à humana, apesar de seus órgãos, tecido e sangue serem artificiais. R.U.R. também foi a primeira peça de ficção científica transmitida pela TV, em 1938, pela rede BBC. Uma curiosidade da peça R.U.R. é a sua similaridade com os dias de hoje. Quando a peça foi criada, o mundo tinha acabado de passar pela crise da gripe espanhola e ainda sofria os seus efeitos. Isso é muito similar ao momento atual com a Covid-19 e a pós-pandemia. A peça também é relevante em relação à ascensão do fascismo no Brasil, sendo R.U.R. uma crítica ao trabalho forçado e à subjugação de uma classe inteira de indivíduos, neste caso, os robôs. A peça foi escrita no período entre guerras, no qual o fascismo começou a conquistar território, primeiro na Itália, se espalhando para outras regiões da Europa, principalmente para a Alemanha. Referências à peça R.U.R. podem hoje ser encontradas em obras como Star Trek, Doctor Who, The Outer Limits, Dollhouse e até mesmo Batman, The Animated Series. Apesar da importância da peça R.U.R., o autor mais conhecido por popularizar robôs e o gênero de ficção científica foi Isaac Asimov. Asimov não somente escreveu ficção científica, mas também obras científicas legítimas, publicando ao todo mais de 500 livros, entre eles o célebre Eu, Robô. Asimov também é conhecido como o criador da tropo As Três Leis da Robótica. As três leis são: primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe forem dadas por seres humanos, a menos que entre em conflito com a primeira. Terceira lei, um robô deve proteger a própria existência desde que não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Mais tarde, Asimov acrescentou a chamada Lei Zero, que seria uma lei acima de todas as outras leis, que diz que um robô deve proteger a humanidade a todo custo e jamais causar ela mal por intenção ou inação. Asimov criticou muito a peça R.U.R. A criação das leis de Asimov foram criadas com o exato intuito de prevenir revoluções ou revoltas por parte das máquinas. É possível observar os dois pontos de vista opostos dos autores. Na peça de Čapek, os robôs têm apoio e manifestos por direitos, enquanto Asimov os tratou apenas como servos incansáveis. Asimov, no entanto, apenas disse que as três leis eram uma ferramenta que lhe permitia escrever com maior variedade de histórias. Em tempos atuais, com o avanço da inteligência artificial, as leis que eram apenas um elemento de escrita são levados a sério por programadores, considerando como base na criação de novas inteligências artificiais.
foi uma sambista e mãe de santo brasileira, considerada por muitos como uma das figuras mais influentes para o surgimento do samba carioca, e uma filha de Oxum. Em sua casa na Praça 11, onde os sambistas se reuniam, foi criado o primeiro samba gravado em disco pelo telefone, uma composição de Donga e Mauro de Almeida. A repressão da polícia também era comum, porém ela era conhecida como curandeira das autoridades, e muitas vezes ela era chamada para ajudar os enfermos e doentes em suas casas. Conta-se que ela teria ajudado o então presidente da república, Venceslau Braz, com um machucado na perna que não cicatrizava. Quem é a figura nacional? Hilária Batista de Almeida, a tia Ciata! Fobia. Uma versão um pouco exagerada de alguma coisa, um transtorno psicológico que gera um medo irracional de situação, atividade, lugar, objeto ou animal. Vejamos agora 4 exemplos muito específicos. Hipopotomonstrosecipeladelhafobia. Errou! Medo de palavras grandes. O nome da fobia já causa horror na pessoa que tem esse transtorno. O medo de palavras grandes ou com pouco uso no português. Esse medo surge pela preocupação em errar ou pronunciar de forma incorreta palavras diferentes. Laxanofobia. Medo de vegetais. Ao contrário do gato que leva um susto quando vê um pepino atrás dele, a pessoa que tem essa fobia se incomoda com a cor, formato, o cheiro dá náuseas. Só de ver a imagem já dá paura na pessoa. Filemafobia. Medo de beijar. Um filme romântico deve ser um terror para quem tem essa fobia. A vítima sente nojo, a boca fica seca, as mãos trêmulas. A coisa fica feia. Caligenefobia. Medo de mulher bonita. Esse medo vem do medo de interagir com uma mulher bonita. Tem falta de ar, arritmia, até vômito. Tem cara que abandona o emprego só de saber que tem uma mulher bonita no prédio.